a aventura mais emocionante da sua vida. Os ciclopes e os centauros te esperam. Os anjos serão seus guias no mundo dos milagres. Pegue a força. Torne-se uma guerreira da luz. Salve o planeta. Conheça os segredos dos homenzinhos verdes e a vida em outros planetas. Como os deuses criam seu destino e se ele pode ser mudado. Todos os mistérios da humanidade, vida e morte, anjos e espíritos, na obra-prima animada, A Viagem da Alma Após a Morte. Que a paz esteja com você, Kadio. Que a paz esteja com todos nós. Mas agora estou com pressa, para ir a um lugar onde não poderei ser um anfitrião hospitaleiro para vocês. Mas vocês podem vir comigo. Para onde? Para os desertores. Desertores? Que interessante. Quem são eles e onde estão? São pessoas infelizes que têm medo da encarnação. Elas se escondem no espaço, entre as dimensões, e lá conseguem ficar sem encarnar por enquanto. Ao chegarem ao local, os amigos viram algumas formas semelhantes a nuvens, que não se pareciam com humanos. O que aconteceu com você? Nossos corpos sutis estão se desintegrando. É por isso que temos esta aparência. Respondeu um deles chamado Tess. Por que você não quer encarnar? Lá na Terra teremos um destino nada invejável. Serei um inválido que será zombado e ridicularizado por todos. E não poderei nem mesmo me vingar. Eu nascerei na África. Disse Ibiza. Lá haverá um conflito militar contínuo. Os soldados abusarão de mim na minha infância e vão me estuprar. Eles vão me transmitir o HIV. E depois meu marido continuará a me intimidar. E o pior é que não encontraremos uma saída para essa situação. Não haverá nenhum mestre espiritual por perto para nos aconselhar como nos salvar dessa situação. Haverá apenas padres degenerados e charlatões que não poderão nos ajudar. Vou morrer lenta e dolorosamente por muitos anos. Mas esta é a vontade de Deus e, portanto, Ele vê que você precisa exatamente dessas lições para lhe dar a experiência de que precisa. Não acredito que Deus esteja no comando por lá, pois há muita maldade e mentiras sem sentido na Terra e tão poucas oportunidades de aprender a encontrar uma saída. O demônio governa lá, e você pode ver isso imediatamente quando observa como as pessoas vivem de forma estúpida e inútil, por causa de um medo arraigado da morte e de uma ideia de dever incutida nelas. Você está errada. O próprio sofrimento torna a pessoa mais madura, sensata, faz com que ela fique sóbria e olhe para tudo de forma realista, não de forma estúpida e superficial, entregando-se descuidadamente apenas a coisas agradáveis. Essa é a verdadeira escola. Não é à toa que se diz que para um homem derrotado são dados 2 homens invencíveis, porque por meio desses tormentos o homem fica mais inteligente, além de se tornar menos egoísta, deixa de ser orgulhoso, arrogante, um tolo pretensioso. Ele começa a entender as outras pessoas que sofrem. Ele desperta simpatia, compaixão, porque o homem bem alimentado não compreende o faminto. E quanto menos ego e isolamento, parasitismo, mais próxima a pessoa fica de Deus, da completa dissolução no divino. Este é o nível dos anjos que podem não encarnar, mas eles próprios se esforçam para ajudar as pessoas. Não, mesmo assim não acredito que esse sofrimento seja necessário lá. Deus nos abandonou. Quantas pessoas oram a Ele
mas ele não responde às suas orações. Pelo menos não a maioria delas. Ele nos deixou lá para sermos destruídos pelos demônios. E eu não concordo em viver dessa forma. Isso acontece quando as pessoas oram pedindo: faça 2 vezes 2 ser igual a 5 ou 7. Mas é claro que isso é impossível. Portanto, Deus não responde. Mas se elas orassem: Senhor, ajude-me a mudar, para que eu possa ser feliz, alegre, estar na sua graça, não importa o que aconteça. É aí que Deus responde. E também se uma pessoa orasse pelos outros dizendo: ajude-os a se tornarem sensatos, para que não busquem nem recompensas, nem conforto, mas desenvolvimento, para que se encham de amor, felicidade, deleite e inspiração, sem nenhuma razão externa. Então, Deus teria ajudado esse homem ainda mais rápido, porque ele pediu não apenas ser sábio e feliz para si mesmo, mas também para os outros. E se o homem se tornasse sábio e saísse de sua negatividade, sua vida mudaria. Afinal, muitas vezes uma pessoa se agarra a um carvão quente e reclama: por que me queimei? Por que está doendo? Ela mesma não quer abrir mão do que causa sofrimento. Como Deus pode ajudá-la? A menos que ele sopre a brasa para torná-la ainda mais insuportável. E o homem a jogue fora antes que se queime. Sim, você está certo em alguns pontos, Katjur, mas lá esqueceremos tudo, não saberemos nada, não teremos saída nem escolha. Rezaremos para que 2 vezes 2 sejam 5. E o mestre não estará lá, e não acreditaremos nele. Em nosso estado atual, não conseguiremos distingui-lo dos papas e charlatães. Então talvez até o final de nossa vida entendamos isso, mas será tarde demais. Obrigado por sua participação em nosso destino, mas ficaremos onde estamos, sentados aqui. Isso só vai piorar sua situação, porque vocês estão se sintonizando com serem egoístas, parasitas, insetos, e não em servirem as pessoas. E, portanto, seu sofrimento só irá se prolongar. Sim, somos e defendemos nossas opiniões. Se eu tiver coragem e inteligência suficientes, acabarei com isso pelo suicídio. Estou farto, cansado desse jogo de Deus. Por muito tempo ele escolheu nos torturar e eu não concordo com isso. Durante muito tempo, os amigos conversaram com os desertores, mas não conseguiram convencê-los, e então voltaram para seu mundo. Quanto ao Iodiana iludido, o Sansara é uma dívida para o homem ignorante. Nem todo mundo entende as palavras. A maioria é ensinada pela própria vida. É por isso que a Terra foi criada com seu sofrimento. Somente a experiência pode esclarecer essas pessoas. É por isso que há tão poucos mestres e tão poucos discípulos para os quais as palavras podem explicar tudo. Sim, infelizmente nem todos estão dispostos a aprender a verdade. Um dia, uma multidão de pessoas entrou na pirâmide de Katjur com um parente que havia acabado de morrer e tinha uma pergunta difícil. Ele estava muito perturbado e quando os parentes o apresentaram a Katjur, ele começou a falar rapidamente. Sou João Beto. Enquanto eu estava na Terra, tive câncer em estágio terminal. Eu sabia que ia morrer, então decidi congelar meu corpo em uma câmara criogênica. Com sorte, quando a ciência avançar, serei descongelado, revivido e curado do câncer. E voltarei a viver no mundo do futuro. Mas neste momento estou preso aqui no plano sutil. E não quero de forma alguma voltar para a Terra e viver lá novamente. Não quero ser revivido. Não sei o que acontecerá comigo se reanimarem meu corpo. Vou voltar para a Terra ou não? Eu nem sabia que aqui era tão bom. E todos os meus entes queridos... E em breve o resto da minha família se juntará a nós. Ian observou a situação com interesse, e ele próprio estava curioso para saber a verdade. É uma questão complicada.
Se o seu corpo simplesmente voltar à vida, você não voltará para ele. Para que a alma retorne ao corpo, é necessária a influência de um mago, ou xamã poderoso, ou o desejo da própria pessoa de retornar a ele. Se esse mago não realizar uma magia, você não retornará. E se nesse momento você encarnar, só poderá retornar se matar o seu novo corpo. Conheci casos de reavivamento desse tipo, mas na maioria deles, os magos colocam espíritos inferiores no corpo, pois é mais fácil. E é claro, não era mais a mesma pessoa, mas apenas um espírito agindo em seu corpo. Eles são chamados de carniçais e podem atacar as pessoas como feras, tentando matá-las e comê-las, pois o espírito maligno geralmente tem comportamento animal ou demoníaco. E está acostumado a se alimentar da energia das pessoas. Então, ele ataca, bebe o sangue delas, alimenta-se delas, tenta causar algum mal, como está acostumado a fazer. O cartoon é baseado no livro A Viagem da Alma Após a Morte. Encontre A Viagem da Alma Após a Morte no website amazon1.org/books. Conheça práticas interessantes e conhecimentos espirituais nos websites de nossos parceiros. Você encontrará detalhes na descrição do vídeo.